gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui uma avaliação, né, resumida, né, da questão da primeira semana de governo Lula, né. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente entender uma certa ansiedade que está tendo, né. Eu estou vendo uma certa ansiedade por parte de vários grupos em relação ao governo. E eu acho que isso é um aspecto que a gente tem que refletir, primeiramente, o porquê dessa ansiedade, e ao mesmo tempo a gente tentar conter um pouco os ânimos nesse sentido, né? A gente não pode esquecer que uma semana é um tempo curto, né? Um governo que aí são 4 anos, né? Então, uma semana ainda é um período muito curto. Inclusive, algumas pessoas até estão esperando algum tempo mais para poder fazer uma avaliação. E, na verdade, eu diria que uma avaliação de uma semana de governo é uma avaliação mais prévia, né? Que a gente pega ali os nomes dos ministérios, do que vem sendo falado, muito mais do que vem sendo falado, do que vem sendo organizado, do que de fato do que vem sendo feito. Então muita coisa está em negociação, então a gente tem que ter essa consciência primeiro, né? Bom, como eu disse, a ansiedade, né, que eu queria explicar primeiro, ela vem, como eu disse, de grupos diferentes. A sociedade ela diz respeito a expectativas diferentes, né? Alguns com uma expectativa de reformas mais profundas, outros com uma expectativa de uma perspectiva mais de uma frente ampla, né? Que é a perspectiva que a mídia coloca, que é a perspectiva que a mídia quer, tanto que ela já vem criticando algumas posturas, né? Que para ela considera o Lula radical, as posturas que o Lula vem tomando, né? Então, assim, a gente claramente tem um cenário complexo, né? Essa ansiedade também ela se dá devido a gente ter vindo de um governo horrível, que foi o governo Bolsonaro. Pra gente que é de esquerda, principalmente, né? Ter sofrido com o golpe, ter sofrido com o governo Temer, com o governo Bolsonaro. São muitos anos aí de péssimas gestões, né? De uma gestão com viés neoliberal, né? Completamente anti-povo, com uma perspectiva econômica de anti-industrialização, né? De desindustrialização, na verdade. Então o Lula já está vindo com uma proposta de volta do PAC, de volta de uma série de programas que ele tinha, que eram programas muito interessantes, né, na questão socioeconômica, né, com viés mais keynesiano, mais desenvolvimentista, né. Bom, e é isso que a gente espera, né, e é isso que a gente quer do governo, né. Evidentemente tem essa questão da frente ampla, que é um empecilho para isso, a gente sabe, né, e que faz com que o governo tenha que colocar ali algumas figuras que claramente não estão alinhadas ideologicamente com Lula, não estão alinhadas com a política que ele quer aprovar. Mas que, dependendo da forma como, evidentemente, ele vai conduzir a coisa pode, mesmo essas figuras que aparentemente não são muito interessantes para nós, e que a gente entende que elas são colocadas ali, dada uma situação, né, dada todo um contexto ali onde o PT não é maioria no Congresso. A gente tem que ter consciência disso, né? A gente tem que ter consciência que a esquerda não é maioria no Congresso. Então, existe toda uma dificuldade ali também para colocar certas pautas, né? E para que certas pautas sejam colocadas, é necessário ali os acordos, né? Isso é o presidencialismo de coalizão, né? Que a gente sempre está relembrando aqui, né? Então é isso, gente. Outra questão, né? Para explicar um pouco essa questão da ansiedade também, que é uma coisa que eu expliquei já em vídeos assim mais antigos no canal, que a gente vive outros tempos, né? Esse tempo de internet, tempo de redes sociais, tempo de todas as informações, onde há uma cadeia de informações muito maiores e com muito mais velocidade, e aquilo tem uma repercussão também muito maior. Tudo tem uma repercussão muito mais forte do que tinha antes. Quer dizer, algumas falas, algumas coisas que passavam despercebidas antes, hoje em dia fica reverberando ali, às vezes por muito tempo, e ganha uma proporção gigantesca, né? Então, esse tempo também gera muito essa ansiedade, né? Então as pessoas ficam sempre muito ansiosas e querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? A gente sabe que a política é muito dinâmica, mas ao mesmo tempo
tem uma série de burocracias, né, típicas do Estado brasileiro, não só brasileiro, né, o Estado burguês, esse tipo de Estado burocrático mesmo, né, por definição mesmo, que tem uma série de entraves, tem uma série de questões constitucionais, uma série de questões das próprias instituições ali, fica aquela coisa indo voltando, tendo que passar por diversas camadas ali para que sejam aprovadas, são discutidas e tudo mais, né? Então a coisa não é fácil, né? E nem é rápida. Então essa ansiedade para quem é analista político, para quem está tentando entender mesmo a coisa, é um pouco complicado. A gente tem que tentar se abstrair um pouco disso, eu acho. Então é como eu disse, essa primeira semana é uma semana da gente observar mais como a coisa vem sendo conduzida. Como eu já venho falando nos vídeos anteriores, no geral, a maior parte das decisões tomadas até agora pelo governo tem sido interessantes. Nós tivemos, antes mesmo do Lula tomar posse, a aprovação ali da chamada PEC da transição, né? Que é uma PEC já ali que permitiu o governo e vai permitir por mais tempo, né? Durante pelo menos um ano, o furo do teto de gastos. Isso era extremamente necessário para que o governo pudesse ter ali orçamento para 2023 para alguns programas sociais e econômicos importantes, né? Investimentos aí nesse sentido. Né? Então a gente já obteve uma grande vitória que a gente não pode esquecer. Né? Tanto uma vitória, né, nesse sentido, né, econômico, né, do governo poder ter mais governabilidade, poder ter esse orçamento para isso, como uma vitória política no sentido de liderança do Lula no Congresso Nacional. Né? O Lula poderia ter optado pela medida provisória, mas uma medida provisória, nesse momento, poderia soar como o Lula tivesse tentando ir contra o Congresso. E esse viés, para o Brasil, não dá muito certo. A gente pegou a Dilma ali, outras figuras ali, que tentaram ir por esse caminho e não é muito bacana, entendeu? É uma coisa que talvez o Lula até pudesse fazer em uma outra situação e tal. Mas nessa situação de início de governo, onde o Lula está tentando consolidar acordos para ter mais apoio no Congresso e ter mais governabilidade, o rumo que ele tomou foi interessante. E a vitória foi extraordinária. Foi uma vitória incrível e que teve ali como um grande responsável o Lula. Né? Para as escolhas ministeriais, como eu disse, a maioria das escolhas foram muito boas. Né? Eu já fiz aqui algumas críticas, tenho minhas críticas a alguns ministros. Mas como eu disse, a gente tem que separar um pouco a questão dessa crítica que a gente tem àquela figura ou aquela ação em si, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do que a gente acredita que fosse o melhor, né, de uma análise mais concreta da realidade, que é o que é entender justamente essa questão desse presidencialismo de coalizão, de como o Lula tem que, às vezes, colocar ali certas figuras, por exemplo, era evidente que as escolhas dos ministérios para partidos como o do União Brasil não seriam figuras boas, interessantes, do ponto de vista ideológico, isso é evidente. Mas essas escolhas eram extremamente necessárias. União Brasil é um dos maiores partidos no Congresso. É o segundo maior, se eu não me engano, né? Só perde pro PL, se eu não me engano. Enfim, os maiores são o PL, o PT e União Brasil. O PL a gente sabe que, pelo menos por enquanto, né, com a liderança do Valdemar da Costa Neto, é ali contrário, está ali em oposição ao PT. Né? Tiveram algumas figuras, inclusive do próprio PL, que votaram diferente do partido, né, em algumas questões, né? Que foram, na verdade, favoráveis ali, no caso, ao Lula. Mas, ainda assim, claramente é um partido contrário. União Brasil, do ponto de vista ideológico também, era para ser contrário ao PT. Mas, por conta desses acordos, já começa a se construir ali algum tipo de ligação, né, que pode fazer com que a União Brasil, pelo menos em algumas questões
vote favorável ao governo, né? Em outras talvez não. Enfim, vai ficar esse impasse e é algo que a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Mas esses ministérios podem ser reconduzidos ao longo do tempo. Então isso é uma coisa importante. Inclusive o próprio Lula falou na sua reunião ministerial, destacou que se eles fugirem muito da linha ali do que o governo está querendo, ele vai tirar, né? Vão sair fora. Ele já disse, deixou um recado bem claro ali para eles, né? Que eles não podem errar. Né? Isso é bem interessante, bem importante, né? Então assim, a gente vê já uma pressão muito forte no caso da mídia pro Lula, né, em relação a essa questão da frente ampla. Aí o Lula vai e colocou ali uma Simone Tebet, que é uma figura que é agradável aos olhos da grande mídia, né? Eu já fiz aqui várias críticas a ela, mas é importante a gente pontuar isso, a gente a gente ter essa dinâmica na análise, de entender a figura, os riscos dela, mas ao mesmo tempo também entender o porquê que o Lula escolheu aquela figura, né? Uma fala que eu acho que é interessante do Lula, que ele falou para a Tebet, né, ali se uniu com a Tebet, com os outros ministérios, né? Tebet está no planejamento, para quem não lembra. E se uniu com Haddad, com Alckmin e, né, com outro ministério lá relacionado à economia, né? E ele disse que a palavra final é a dele. Então, assim, a gente consegue ter uma certa segurança no sentido de ver claramente que o Lula está tomando sua posição de liderança. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, né? A habilidade política do Lula, né? A gente elogia muito aqui a Dilma, né? A gente entende, as pessoas gostam da Dilma e tal, mas é inegável que a habilidade política do Lula é muito, muito maior do que da Dilma, né? A projeção que o Lula tem, a liderança que o Lula tem, tanto nas esquerdas como saber lidar com o Congresso e tudo mais, né? Coisa que o Lula já trouxe antes mesmo de entrar no Congresso, né? O Lula já foi um congressista, né? Em 86, né? Ele foi o primeiro cargo que ele ocupou, né? Que ele foi deputado federal, né? Foi deputado constituinte, inclusive, né? Enfim. Mas o Lula já trazia essa coisa já como líder sindical, já, né? Então, assim, o cara tem realmente uma experiência e uma inteligência muito grande nesse sentido, né? Um trato muito, muito especial nessa questão. Então, a minha avaliação geral, né, dessa primeira semana de governo, ela é muito boa, né? Os problemas, as questões que apareceram e que existem, elas são da própria política e do próprio cenário político complicado que a gente tem no Brasil e no mundo, né? A gente tem uma mídia que trabalha contra, né, que tem um viés neoliberal muito forte, uma grande mídia em geral, né? A gente tem uma situação econômica global um pouco complicada ainda, né? Mas talvez melhor nos próximos anos, né? A gente espera isso. A gente tem a questão do Brasil, como eu disse, né? Desses últimos 6 anos aí, com Temer e Bolsonaro, que, enfim, foram terríveis, né? Então a gente está numa reconstrução. Lula sempre destaca isso. A gente está numa reconstrução. Então não dá para a gente ter muita ansiedade, esperar que as coisas aconteçam logo e que muita coisa aconteça assim do nada, né? Então as coisas vão seguindo aos poucos. A gente tem que entender que é uma guerra aí de trincheiras, né? Eu gosto de lembrar isso, né? Lembra muito disso. Então a gente vai ocupando ali os espaços, vai ali ampliando aos poucos. E eu acho que a gente está avançando, sim. Para uma semana, então, minha avaliação é muito boa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver algum comentário para complementar as coisas que foram faladas aqui, fiquem à vontade. Obrigado e até mais.